Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa semana. Vamos aí para o final do nosso livro. Então, vamos nos concentrar, pedir as bênçãos de nosso Pai Oxóssi, de nosso Pai Oxalá, que nos ampare na busca do conhecimento, que possa direcionar os nossos pensamentos para coisas elevadas, para coisas instrutivas para o nosso espírito, né? E quando eu digo coisas elevadas, não quer dizer que a gente tem que ver só coisa bonitinha e cor-de-rosa, né? Como se vivesse no mundo da Barbie. Mas a gente tratar de assuntos muito sérios, né? Que nos instruem. E muitas vezes certas maldades, certas coisas ruins que a gente vê, inclusive o livro mostra isso, serve, sim, são coisas elevadas, porque a gente aprende. Então, tudo que serve para o nosso aprendizado, para nos instruir, é elevado, tá? Nós paramos num ponto no livro em que ele recebeu autorização para entrar e ver, visualizar todo o reino daquele ser das trevas. Vejam bem, seus 7 cobras não é um Exu de lei. A gente está tratando de um outro ser aqui. A gente está tratando de um chefe de uma região, de um reino, é um reino dele ali, das trevas, tá? Então, não associem, no livro isso fica bem claro, a gente não está tratando de um Exu de lei nesse momento, tá? Não que não existam Exu de cobra, que existe, mas não é o caso aqui, tá? Ele teve essa autorização, né, os seus 7 cobras para entrar lá e ele pediu muita orientação, né, mental do seu anjo, lembra do anjo lá, o anjo que criou, né, o seu Sagrado Coração do Amor Divino, para que ele fosse amparado, para que ele conseguisse lidar com o que ele fosse ver. Imagina que mesmo para um espírito elevado como ele, entrar num reino trevoso desse tipo, ver cenas e coisas que abalam qualquer um. Então ele pediu essa proteção, né, para entrar lá. E aí ele diz que lentamente ele foi entrando, se preparando, e ele fala, inclusive, que ele não vai contar com detalhes o que ele viu para não abalar os leitores. Vocês imaginam, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, ele fala que os espíritos que eram trazidos até aquele reino, tá? Eram levados, a gente está falando, gente, em espíritos, em perispíritos, né? Então, o perispírito ele é um corpo, né? Que pode ser machucado, que pode ser ferido, que sente dor, que sofre mutilações. Então, esses espíritos que chegavam ali eram levados para gigantescos ninhos de cobras imensas, e essas cobras ali se alimentavam dos seus perispíritos e com isso cresciam. Imaginem a cena. E a esses novos condenados que chegavam era inoculado um tipo de veneno dessas cobras que lentamente iam transformando esses espíritos em novas serpentes. Então era um reino onde quase todos os seres ali tinham forma de serpente, tá? E aí olha o que ele fala. Nesses seres agia a parte escura do ancestral místico da luz, das formas e da transformação. Pode ver uma outra coisa também, que nesse tempo, como a gente está tratando aí, em anos, né, mais ou menos aí o ano de 1700, né, ele não tem a terminologia, esse espírito de orixá, por exemplo, ele não vai falar em quem que é orixá da transformação, né, então ele não vai falar em orixá de transformação, de Obaluaê, de Nanã,
Ele fala em orixá das formas e da transformação, que tudo tem o seu lado negativo. Então, ele fala do lado negativo dessas forças de Deus que atuam para poder transformar esses espíritos dessa forma, porque, por enquanto, é a única maneira que a lei divina encontra para que eles aprendam, tá? Então, esses ancestrais místicos, que são, na verdade, né, orixás, poderes de orixás, né, vê o que cada ser traz no seu mental, analisa, tá? E aí, em uma determinada câmara, ele viu algumas pessoas que não tinham sofrido nenhuma transformação, eram pessoas que estavam em forma normal. Aí ele perguntou: quem que são esses daqui, amigos sete pobres? Ele falou: ah, esses daí ousaram vir até aqui exigindo que eu libertasse alguém que eles pertencem. Aí ele pensou, ele falou: esses daí merecem uma oportunidade. Posso levá-los comigo? Ele falou: se quiser, pode levar. Eu não posso tocá-los mesmo, eles só me ocupam espaço. Não gosto de ser desacatado e nem amaldiçoado. Parem aí, gente, e dê uma olhadinha. Nem esse ser que está no reino dele, trevoso, ele sabe que tem ser ali que ele não pode tocar. Então, não é assim, entrou ali, ele transforma todo mundo em serpente por vingança, por ódio ao seu bel prazer. Não, ele sabe que alguns espíritos que vêm ali, ele não pode mexer. A lei maior ordena. Então, mesmo ali, ele tem os seus limites de atuação, né? E aí, ele decide, então, levar. Ele foi ali para ver quais os seres que ele poderia levar para recuperar. E aí, em um outro lugar, ele viu um ser disforme, muito disforme, não tinha nem forma de serpente, na verdade não tinha nem forma mais humana, né? E ele disse assim, ele fala: quem é esse ser, amigo sete cobras? Aí o sete cobras falou assim: nem sei, nem me lembro mais, eu só sei que é um espírito feminino, por quê? Ele falou: não sei, me chamou muito a atenção, posso me aproximar? Ele falou: cuidado, que você pode ser atacado por ela. Deixe antes o meu auxiliar né, segurar, eles tinham umas forquilhas para segurar os seres ali, para que eles não atacassem, né? E quando o cavaleiro olhou o mental daquela criatura, ele ouviu o grito de socorro. Falava: me ajude, pai. E aí ele, nesse momento, ele pensou: finalmente eu a encontrara. Seu mental chamava por socorro, pedia perdão e lágrimas caíam dos seus olhos. Quando ele olhou para o amigo Sete Cobras, o Sete Cobras viu que ele, cavaleiro, estava chorando. E ele fala: que ser estranho você é, mago. Chora por um ser inútil como esse? Aí ele fala: não, eu já sei quem é ela. Matou o pai e o irmão só para agradar um canalha que se servia de sua carne quando ela era bela e jovem, né? E aí ele fala: bom, já que você está vendo uma chance desse espírito se recuperar, pode levar. Aí ele fala: não, o mental dela clama por perdão e auxílio. Não é a sua boca que fala, mas sim o seu mental. E aí o Sete Cobras ficou intrigado. Ele fala: me fala mais sobre esse mental, Mago da Estrela. E aí, olha o que ele explica, gente. Olha como isso é importante. Por quê? Nos livros de André Luiz, para quem leu O Nosso Lar, Os Mensageiros, tem uma série lá dos livros do André Luiz, em vários momentos, André Luiz, junto com os seus mentores, relata a mesma coisa, de espíritos que com a boca falam: eu me arrependi, me perdoa, me ajude, não aguento mais sofrer. Mas quando os mentores observam com um pouco mais de atenção, eles olham lá no mental daquele ser e veem que ele está perdendo perdão, coisa nenhuma, ele só não está gostando da situação, do sofrimento que ele está passando. Então, o que é esse mental? Ele fala: é uma consciência que não tem, é uma consciência que a gente não consegue controlar. É nossa última ligação com o Criador. Olha isso. É nele
que estão gravadas todas as nossas existências e atos, bons e ruins, como se fosse a nossa memória imortal. Lembra que eu sempre falo para vocês do registro acástico, né? Então, quando o cavaleiro olha para esse ser, ele vai acessar a voz do mental do ser, que é algo que esse ser não controla. Então, é a coisa mais sincera. Ele não consegue controlar se realmente, ou consegue, vamos dizer assim, manipular se está arrependido, ou mentir que está arrependido, que quer perdão. Não, porque isso nosso, ali, esse mental, que é como se fosse um subconsciente, ele não consegue mentir, ele é o que é. Então, ele fala, ó, quando eu ouço alguém gritar com a sua própria voz, ajude-me, eu me acautelo. Mas quando penetro no mental e ouço pedir socorro, perdão e outras palavras assim, então eu vejo um solo fértil para semear a vida e o saber da luz. Aí o Sete Cobras fica impressionado. Ele fala, você não nega que é um mago da estrela mesmo, muito sábio. Ele fala, se quiser pode levar pode levar ela com você. E ele fala, tá bom, eu vou levar. Aí, depois de recolher aquele espírito, o Sete Cobras fala assim, vem cá, meu amigo, eu quero te mostrar algumas pessoas. E ele foi para uma outra câmara fechada, com alguns guardas na porta, e quando abriu, ele se espantou. Ele falou, quem que são elas? Ele falou, são minhas filhas. Ele falou, mas por que suas filhas estão guardadas aqui se elas são espíritos perfeitos? Ele fala, eu temo deixá-las sair daqui. Ele falou, por quê? Ele falou, eu já não te contei a minha história? Ele falou, sim, pois é. Eu tive muitos, né? Fui angariando muitos inimigos em vida. E como eles não podiam comigo, começaram a perseguir as minhas filhas, com o intuito de me atingirem. Então eu lutei muito e consegui trazê-las para cá. Só assim eu pude ficar tranquilo. Ele fala, mas será que você fez o melhor por elas? Ele fala, olha, eu não sei se foi o melhor, mas foi o que eu achei mais seguro para defendê-las. Aí o cavaleiro perguntou, elas participavam dos cultos com vocês? Ele falou, não, elas só eram beneficiadas por meu poder e riqueza material. Aí ele fala, então o que eu posso fazer para ajudar? Eram seres perfeitos, elas não estavam deformadas nem nada, né? Ele fala, ouça o mental delas e veja se elas querem ser ajudadas. E realmente, quando o cavaleiro observou o mental delas, todas elas pediam pelo amor de Deus para sair dali. Aí ele fala, não, eu vou proteger elas, meu amigo. Elas estão com medo, estão assustadas e elas têm muito medo de você. Ele fala, sim, eu sei disso. Fala, mas como que eu podia libertá-las se eu não tinha para onde enviá-las? Aí o cavaleiro fala, você confia em mim totalmente? Ele fala, sim. Vai deixar que eu encaminhe elas para a luz de acordo com as minhas regras? Ele fala, sim. Não vai tentar interferir na existência delas? Ele fala, não, eu confio na sua palavra. Então, e se algum dos meus inimigos tenta machucá-la? Aí o cavaleiro diz, não, eu uso minha espada e vou defendê-las. Então ele fala, você pode levar, eu te confio as minhas filhas. Olha isso, gente, o Conselho das Trevas dá para ele as filhas que ele guardou para proteger por 21.000 anos. Ele entregou para o cavaleiro da Estrela da Guia. Então, voltando para as filhas, ele disse, podem ir com o mago, sejam leais a ele e serão protegidas. Esqueçam que me tiveram um dia como pai, mas saibam que se eu as tive sob vigilância foi só para protegê-las. Agora saiam e me esqueçam para todo sempre. Ele sabia que tinha causado, mesmo para proteger, sabia que tinha causado muito mal para suas filhas, né? Então, conseguiu recolher, né, todas aquelas filhas dos sete cobras, mais aquele monte de espíritos que estavam aptos a ser recuperados daquele lugar. E aí ele pergunta, há mais coisas para ver em seu reino, amigo? Ele fala, não, mago, eu te observei o tempo todo, queria ver suas reações para ver se podia confiar em você. Ele falou, e o que te convenceu? Ele falou, sua reação quando viu aquela entidade monstruosa e asquerosa. Suas lágrimas diziam tudo sobre seus sentimentos. Então, olhe os meus auxiliares aqui,
e eles vão fazer o que você precisa. Quando você precisar de ajuda, você vem ao meu reino de imediato. E ele fala, não, eu não vou vir te incomodar, né? Ele vai me incomodar? Não, foi a melhor visita que eu tive em 21 mil anos, né? As portas do meu reino vão estar sempre abertas para você, né? Eu espero um dia fazer por você o mesmo que você está fazendo por mim, que está salvando as filhas. Então, você imagina isso, né? Então, ele conseguiu levar as filhas e todos aqueles grupos de espírito e voltaram para um lugar na crosta. E eles foram à beira-mar, né? Ficaram lá à beira-mar, foi o primeiro local quando eles voltaram desse local nas trevas. E aí, gente, nós vamos para um outro capítulo. Deixa eu só ver que eu sempre esqueço se está terminando, não. Agora tem um tempinho. Que se chama Uma Grande Lição. E todo mundo tem as suas, né? E ele deu uma lição, né, em alguns desses espíritos. Quando ele estava lá na praia, ele viu que tinha mais ou menos um grupo de 50 seres humanos em desequilíbrio emocional profundo. Separou os que estavam menos alterados em um grupo à parte e falou: bom, vou começar com esse que vai ser mais fácil. E as jovens, as filhas dos sete cobras, eram as que estavam menos pior, estavam no melhor estado, né? Então, olha só, presta atenção, gente, no que ele fala. Levei-as até a água salgada e lhes tratei os perispíritos com os fluidos que ele ia retirando da água do mar. Elas tinham várias chagas no perispírito e o melhor remédio era a maravilhosa irradiação do mar. Eu, como tantos outros socorristas do Baixo Astral, conhecia a fundo os mistérios do mar e suas qualidades terapêuticas. Gente, nós podemos não ver, mas nós sentimos os benefícios da irradiação do mar. Então, tanto espíritos vivos como o perispírito dos desencarnados podem ser tratados com os fluidos do mar. O mar é um grande cicatrizante de chagas e de feridas. Além da limpeza, quando a gente pensa em limpeza, vocês imaginem, gente, para a gente só ter uma ideia, eu sempre falo para vocês visualizarem isso. Você imagina que o nosso corpo físico pode estar perfeito, mas o nosso perispírito, imagine uma cópia energética do nosso corpo físico que sofre ataques, que sofre desgaste, e ele vai se deformando, se alterando, tendo feridas, ficando fraco em determinados pontos, tá? Então, esse nossa cópia magnética, que é o perispírito, ele também precisa ser tratado, e é isso que os nossos guias, os mentores dentro do terreiro fazem constantemente. Eles tratam desse corpo energético e é por isso que é tão importante, gente, o uso de ervas, o uso da pinga, o marafo, que é uma limpeza. Vocês podem imaginar, quando não tem, né? Eu vejo aqueles filmes de sobrevivência que precisa fazer uma cirurgia e não tem nada para desinfetar, coloca a bebida alcoólica forte, né? Antes de fazer qualquer incisão, qualquer corte. Então, o marafo, gente, ele é um grande esterilizador. Imagina se a gente conseguisse visualizar com precisão esse nosso campo energético e as suas feridas, as suas falhas, as suas fraquezas. Então, no mar, ele retirava aqueles fluidos do mar para tratar. Então, o banho de mar, ele cura, gente, com certeza. Ele cura todas as chagas que estão a nível do perispírito. Porque se você deixar, qual que é o grande problema? Quando o corpo espiritual ele vai se adoecendo, vai ficando doente, vai se desgastando, vai tendo essas feridas, essas mutilações, e isso vai só piorando se você não tratar. É igual uma ferida no corpo físico, ela vai infeccionando, ela vai apodrecendo, vai juntando larva, vai fedendo. Se você não tratar, piora. E atinge sim o corpo físico. Agora, quando tem um tratamento no corpo espiritual, ele não chega, não deixa chegar muitas vezes até o corpo físico.
Olha, gente, foram incontáveis as vezes que eu ouvi guia falando, ó, vamos cuidar disso, ainda não chegou no físico, mas se deixar, vai chegar. Entende? Então, essa cura do corpo espiritual, que muitas vezes a gente não, muitas vezes não, a maioria de nós não vê, não com essa precisão, né? E por não ver, a gente tende a não dar tanta importância, mas ela é extremamente importante. Aí vocês vão perguntar, ai, mas precisa ir para o terreiro toda semana? Gente, você não toma banho todo dia? Se você não tomar banho todo dia, o que que acontece? Vai fedendo, vai dando ferida, vai infeccionando. Sim, o corpo espiritual é a mesma coisa. Então, é um cuidado constante de banho, de limpeza. E é por isso que muitas vezes, quando a gente fica longos períodos afastado, né, do terreiro, a gente sente uma fraqueza, sim. Porque é uma fraqueza muitas vezes que está no nosso perispírito, que passa, a gente sente imediatamente, mais sutil, menos sutil para uns ou para outros, a gente sente imediatamente, entende? Então, isso não é é muito importante. Ah, posso fazer isso em casa? Olha, gente, eu acho que, bom, não vou nem entrar nesse debate hoje, né? Já falei sobre, dá para ter terreiro virtual, eu posso fazer em casa? Muita coisa pode, mas não tudo. Senão, se a gente acha que a gente consegue fazer o mesmo que nossos guias, gente, aí é hora de você sair do terreiro, com certeza. Recolha-se na sua arrogância e dispense todo o cuidado dos seus mentores. Sinto muito a crítica, mas não adianta. Se você acha, se você realmente tem um discurso muito forte nas redes sociais de que não, que você consegue fazer tudo, você consegue se cuidar, você consegue se conectar com o orixá, que teus guias vêm em casa e eles tratam de você em casa. Aham, tá bom, meu amigo, vai, pode ir, faz em casa. Não é a mesma coisa. E se eu achar que é a mesma coisa, então realmente a Umbanda não é para você. Eu tô colocando nossos guias, os nossos mentores e todo o amparo que eu não vejo, um amparo invisível que tem numa casa de fé, eu estou colocando no mesmo nível que eu, assim, aqui eu sou o bam, bam, bam. Não é assim, gente. Não é assim, não é a mesma coisa, tá? Mas vamos voltar lá para a história, senão fica. Ele foi e tratou dessas meninas, então, com a água do mar. Elas contaram, aí elas foram contando, elas falavam uma outra língua. Imagina, uma língua falada há 21 mil anos. E elas estavam desesperadas, apavoradas, mas pouco a pouco o cavaleiro foi devagarinho, conversando, dando atenção, conseguiu fazer com que elas conversassem, mantessem um diálogo com ele, né? E percebeu que elas guardavam todos os traços de vivência desse tempo perdido, porque não é como um outro espírito, ele até pensou no mestre Han, que era o espírito mais antigo que ele conhecia, né, que, com lembrança das vivências, que estava aí há 7, 8 mil anos. Mas 7, 8 mil anos encarnando, desencarnando, indo para o plano material, ou seja, é um espírito que acompanhou a evolução na matéria também. Elas não. Elas ficaram 21 mil anos lá no plano espiritual. Elas não acompanharam em nada a evolução da humanidade no mundo carnal, né? Então, o que que ele percebeu nelas? Que nesses tempos antigos e memoriais, não havia diversidade de pensamento e ideias. Então, o ser humano se guiavam pelas primeiras impressões. O pensamento e a emoção eram mais simplificados. Então, as primeiras impressões ficavam marcadas no espírito e eles agiam de acordo com isso. Inclusive, né, ele descobriu nos estudos da personalidade dessas jovens, né, que elas eram mais sensíveis e os seus pensamentos eram mais límpidos que os da atualidade, né? E aí o que que ele concluiu também? Que o tempo só fortalece o mental humano. Esse é o mistério maior das sucessivas reencarnações. Além do fortalecimento do mental, há uma absorção de energia alimentar original, que é quando a gente vem aqui na Terra, gente. A encarnação nos faz absorver dentro, né, do nosso espírito
essa energia elementar. Então, quando elas já não estavam temerosas mais, já estavam mais hábeis e equilibradas, elas começaram a auxiliá-lo no tratamento dos outros espíritos e eles trataram daí do restante do grupo, né? Deixou um pouco do bálsamo do mar, né, para passar nas chagas de todos aqueles feridos e conseguiram tratar. Só que enquanto ele estava tratando desses espíritos, tinha um homem que ficava só enchendo o saco, falando, tá vendo, ô Mago? Você fica tratando primeiro das mulheres porque você quer relar nelas, quer se aproveitar da beleza delas. Olha aqui para mim, eu tô sofrendo. Por que você não trata eu primeiro? Só gosta de mulher, né? Sabe assim, aquelas insinuações? E aí, várias vezes, cada um que ele ia tratar, ele percebia que o cara enchia o saco, enchia o saco. E aí, enquanto ele estava conversando, ele olhou para o cara e começou a entrar, visualizar o mental daquele homem. E aí ele decidiu dar uma lição naquele sujeito. Ele fala, não aprendeu, depois de todo o sofrimento que passou, ainda não aprendeu a lição. Diria mesmo que era um idiota. Ele fala, olha o que ele diz. O mal, às vezes, só se cura com o mal, quando queremos fazer o bem. Por quê? Porque tem gente que, enquanto você não dá um cala-boca bem dado, a pessoa não se toca e fica espalhando veneno. Quantas pessoas nós não conhecemos assim, gente? Que enquanto você não dá um cala-boca bem dado na pessoa e coloca ela no lugar dela, ela fica só espalhando aquele veneninho. Eu tô sofrendo, e eu? Por que você não me ajuda? Eu mereço mais que o outro. Não enxerga o sofrimento alheio, não tem o mínimo de empatia. Todos nós conhecemos pessoas assim, infelizmente. E aí, ele olhou para ele e falou assim, sabia, né, que como o homem estava lá no reino das cobras, ele morria de medo de cobras. Chamou o amigo Cascavel dele. Quando o Cascavel chegou, se enrolou nele e ficou aqui, naquele lugar que ele ficava de butuca, assim, observando tudo. O homem já surtou, já. Ai, meu Deus, tira essa cobra daqui, eu morro de medo, tal. E aí ele fala, meu amigo, você... Ele fala, por que você não se cala? Como todos os outros, enquanto eu estou tratando. Ele fala, por acaso você quer ensinar o médico como tratar a sua doença? Se é assim, então não precisa de médico, trate-se sozinho. Ele fala, não, eu quero ajuda, eu mereço mais. Aí o cavaleiro olha para ele e fala assim, você só quer o seu próprio bem. Os outros pouco lhe interessam. Só a sua dor é importante, pois a dor alheia não lhe toca. Você não está preparado para receber o auxílio que eu posso te oferecer. Ele fala, mas eu só quero parar de sofrer. Ele fala, você já pensou um pouco no que te levou a ficar nesse estado? Aí ele fala, foram aquelas criaturas que com esse veneno causaram todas essas chagas. Eu queria resgatar minha filha, porque ela não merecia aquele lugar, né? Aí, gente, quando o cavaleiro viu também no mental toda a história, ele conseguiu ver que a filha dele, que estava lá naquele reino, na verdade se aproveitava de homens enquanto na carne por causa da sua beleza, enganava, manipulava com a sua beleza e se aproveitava dos homens, tá? E o pai dela via ela como uma vítima, coitada, minha filhinha, todo mundo se aproveita da minha filha, mas na verdade era o contrário, né? E aí olha a delicadeza do que ele vai falar. Observe. Ele fala: eu já vi muitas desgraças causadas pelos ciúmes e desejos reprimidos dos pais em relação aos seus filhos. E você é um caso igual a tantos outros que há por aí. É por isso que lhe incomoda tanto ver mulheres bonitas sendo tocadas, ainda que seja para curá-las. Não se conforme em não poder fazer o mesmo. Você, que teve uma pessoa muito linda ao seu alcance, não podia tocá-la, pois sua consciência o impedia. Então sentia-se feliz quando ela assassinava os que lhe haviam feito tal coisa, ou seja, que haviam tocado. Por isso, você acabou indo parar no mesmo lugar que ela, amigo. Aí ele fala, ainda continua: o que você não impediu quando podia ter feito, pesa contra você. O homem estava muito assustado com as palavras duras e diretas.
Ele fala, além do mais, você se lembra do ser que te picou muitas vezes durante a sua estada naquele lugar? Ele fala, sim, como que eu poderia esquecer? Sempre me picava e só se afastava de mim quando vinham tirá-los. Aí ele fala, então tá, pois eu vou te mostrar algo que vai te deixar muito confuso. E ele volitou até o reino das sete cobras, trouxe junto com um guardião de lá, um ser que teve que vir preso nas forquilhas, tá? Uma serpente raivosa, e quando o homem viu, ele começou a gritar: não, não deixa ela me picar mais, pelo amor de Deus, não solta essa, né? Ele fala: não, fica calma, amigo, ela não vai mais te picar, só peço que observe. E nisso, o ser das trevas, o guardião, subjugou a cabeça da serpente e o cavaleiro tocou na cabeça daquela serpente. Tocando o seu mental, ele transformou na linda filha do homem. Ela continuava com a forquilha no pescoço, segurando-a, pois queria atirar-se sobre ele. Solte-me, quero matá-lo. Aí ele fala: minha filha, eu sou seu pai. Ela fala: você não é meu pai, você é meu carrasco. Veja o que fez comigo, seu canalha. Aí ele fala: não, mas o que você está querendo dizer? Eu sempre quis o seu bem. Ela fala: como é que você pode falar isso? Por que você não me impediu de cometer tantos crimes? Não percebe o mal que fez, deixando que eu fizesse o que queria? Poderia ter me impedido. Se tivesse feito, hoje eu não estaria naquele lugar horrível, sofrendo muito. Eu o odeio, gritou ela. Então, voltou a tocar no mental dela de novo e ela voltou para a forma em que a lei determinava. Ele não podia alterar a forma dela, porque não era desígnio da lei. Aí ele fala: e agora, meu amigo? Aí ele falou: nossa, era minha própria filha que me torturava. Meu Deus, o meu carrasco era minha filha amada e eu nem sabia. E aí, gente, vocês parem para refletir. Olha o tanto que isso é importante. Cadê as mães do grupo? Tem várias aí. Eu e minha mãe, inclusive, né? Os pais vêm na carne com a obrigação de impedir os ímpetos ruins dos filhos. Todos nós temos. E os nossos filhos também têm. Ai, não, meu filho é um anjo. Se você age assim, você já está aqui, ó, no reino da Cascavel. Ai, mãe, que ameaça. Não, tô falando. Vocês vieram aqui, mães e pais, para educar os seus filhos, observá-los com carinho e amor e podar as arestas pontiagudas. E o nome disso é educação. Fazer tudo o que o filho quer, possivelmente você vai estar condenando aquele espírito a se esvair nos seus próprios vícios morais. Nós temos obrigação, por lei dos homens, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que obriga o pai e a mãe a fazer isso, e nós temos obrigações perante a lei divina. Nós temos obrigação de corrigir e mostrar, amparar os nossos filhos nos seus defeitos. Nas suas virtudes, a gente tem que sustentar e incentivá-los. Mas nos seus defeitos, nos seus vícios, nas suas más tendências, nós temos obrigação de corrigi-los. Olha o ódio que essa filha desenvolveu pelo pai, porque o pai deixava ela fazer o que ela bem queria. Aí, juntando com a lascívia dele, com as tendências sexuais reprimidas,